Depois que os filhos de meu avô já estavam molecotinho, frangotinho, minha avó teve que passar um tempo lá na cidadezinha perto lá para poder estudar, né? E nisso aí meu avô toda sexta-feira levava coisa lá da roça para ela. E aí ficava mais vezes ali, quando davam umas tantas, ele vinha embora. E aí ele sempre levava o jegue, né, para poder levar as coisas e montar num carrinho que ele tinha. Um carrinho bom, rapaz, de viajar picado. Nesse dia, ele tinha ido lá no meio da semana e falou: ô Merita, sexta-feira eu não vou trazer o jegue não. Vou ficar aqui até mais tarde, não vou trazer não. Quando foi na sexta-feira, ele arrumou, foi lá, ficou a minha avó lá um pouquinho. Quando foi de tardinha, o sol já estava comendo assim a beirada do mato. Eu vou embora, Merita. Ô Miguel, não vai agora não, tá cedo? Não, vou embora. Qualquer coisa, domingo eu venho aqui ver vocês de novo, as meninas. Então tá bom, vai com Deus. E aqui deu até amanhã. E saiu. Saindo assim já da cidade, ele encontrou um velho amigo lá, chama Saturnino. Começou a bater papo, mas lá, e nisso aí estendeu a hora. Quando ele assustou que lá e o sol já tinha subido, vixe, rapaz, eu tenho que ir embora. Já tá tarde demais. E ele deu até amanhã, adeus, e deu linha em bira. E aqui o carralinho pisava, moço. E ele sempre gostou de ferrar o carro mais das mãos. E aquilo o carralinho, que só ia faísquinha da ferradura batendo no cascaio. Lá da cidadinha, lá na casa de vovô, era 18 quilômetros, né? E aqui dali, moço, o carralinho não parava nem para beber água. Quando chegou no mato do velho Floresvaldo, lá em cima, já quase chegando em casa, por volta assim de uns 5 a 6 quilômetros lá de casa, meu avô, ele vê que o carro começou a ficar meio rupiado, e era um carro muito manso, não dava trabalho, qualquer criança pegava, e ele viu o carro ficou meio arapuado, assim, meio cismado, e uai, que esse carro... Quando ele olha lá na frente, assim, por volta assim de umas 10 a 15 braças, ele vê um vulto preto, pulando assim a estrada e pular de um pau-dai que tinha. E ele olhou e ele não viu travessando. E foi, que é aquilo ali? E naquela região ali, antigamente tinha muita onça preta, onça tigre que ele fala, né? E aquilo ficou meio cismado e o cavalo, quando o cavalo foi chegando mais perto desse pé de pau-dai, o cavalo começou a enfugar e não queria ir de jeito nenhum, moço. E meu avô sempre foi um cara muito sabido. Ele não gostava de bater no animal, até hoje ele não gostava de bater. Aí ele deu uma tacadinha no carro, o cara deu aquele suspiro e parou e não quis ir. Ele falou assim, tem alguma coisa errada. Ele sempre andava com o facão aqui e uma garruchinha 22 que ele tinha de 2 balas. Era 2 com 2 balinhas. Ele segurou nessa garruchinha e falou, o que for, eu vou ter que passar aí. Meu caminho, o bicho é corajoso, moço. E aqui ele desceu do cavalo, segurou a ponta da cauda aqui, deu 2 voltas aqui na mão aqui, segurou, deixou o carralo assim, lá na ponta do cabresto, ele segurou na ponta, e vem, e o carralo vem, e vai. Moço, mas quando ele chegou assim por volta assim, não dava uma braça do pé de pau-dai, ele só viu aquele vulto preto, pulou em riba dele. No que pulou, ele negou aqui, caiu o corpo de lado aqui, aquele trem, ele só escutou aquele miado, e aquilo ele tomou aquele susto. Quando ele olha direito, ele viu que era a onça. E a onça foi lá assim, catando o cavalo, que voltou, em vez de partir pro cavalo, partiu para cima dele de novo. No que ela veio, ele tava com a pistolinha na mão, garrucha na mão, ele mirou no meizinho da testa dela, foi pá! Só viu aquela bicha, deu aquela refugada, abriu os braços assim e veio na fumaça. No que veio na fumaça, ela bateu a mão no meu avô assim, passou lá nele aqui assim, ó. Ô moço, mas cortou o chapéu certinho, que parece que passou a navalha. Cortou o chapéu dele aqui e caiu pra lá. E foi pra lá e voltou pra riba de novo. No que voltou, ele foi lá e deu outro. Pá! Bem na caixa do peito da bicha. A criança deu aquele lado. E aí, moço, aí ela partiu correndo. No que partiu correndo, ela já tava com sangue quente. Ela esqueceu o carro pra lá, jogou garrucha pra lá e montou o pé atrás dessa bicha. E correndo, e correndo, e correndo. Quando chegou no fundo de um carreiro que tinha depois desse pau-dai, já para extremando com o pessoal lá de Doutor Antônio, descendo, meu avô alcança ela, que ela já estava meio bêbada, e meu avô gruda no rabo dela aqui, segura, e segurou firme, e ela, quando ela chegou assim numa cerca que tinha, aí tinha naquela época fazia muito a cerca de estanho, né, não é estanho não, era atravessada, tipo umas pranchonas, não era arame,
liso, né? Era prancha mesmo, você botava um tronco aqui assim, botava os paus no meio, tipo um curralo. A bicha passou, no que passou, ele botou os 2 pés na prancha aqui e segurou. Agora eu quero ver se você sai. Ô moça, e essa bicha foi granine, e foi granine. E essa bicha botou tanta força, matou tanta força, que o couro dela pocou aqui assim, ó, na cabeça, que ela saiu correndo inteirinha. O couro ficou em tirinho na mão dele, segura aqui. Ele pelo rabo segura o couro dela aqui, e ela partiu para lá correndo. Aí ela andou assim, nas 2 braços e caiu para lá. Aí ele chegou lá, tava só dando aquele suspiro para morrer. E aí ele falou assim, agora eu vou ter que levar esse couro para me contar. E para ele pegar esse cavalo depois, com esse couro de onça, aquele fedozão de onça, aquela carniçona, e o carro não queria deixar ele montar de jeito nenhum, e ele foi adulando, até que ele conseguiu montar no carro, pegou esse couro e jogou no Arfoge e levou. No outro dia ele contou pro pessoal lá, o pessoal, deixa de mentira, Miguel. Ele pode estar ali, foi lá e passou a mão no couro e mostrou o couro, olha aqui o couro aqui. E a onça tá lá morta, você pode ir lá catar lá. E aí ficou o cauzinho. Isso aconteceu com meu avô, rapaz. Isso deve ter, esse causinho deve ter essa faixa de uns 50 anos. Que aconteceu com ele, ele era molecota ainda, os molequinhos da novo. Mas é assim, espero que tenham gostado do causinho e até a próxima. Adeus!